Porque eu tenho uma coisa que eu falo para a juventude o seguinte, olha, ô Igão, você pode não gostar de política. Tá? Você pode dizer, eu não gosto de política, política é tudo ladrão, Lula é ladrão, sabe, Haddad é ladrão, Fernando Henrique Cardoso é ladrão, Bolsonaro é ladrão, Dória é ladrão. Você pode dizer tudo o que você quiser. Mas mesmo você pensando assim, você pensa o melhor para o seu país, você pensa o melhor para o seu povo, você pensa o melhor para você. Então, se você acha que todo mundo não presta, você tem que decidir escolher um cara que presta. E esse cara que presta não é os outros, é você, cara. Então, coloca o político que você tem dentro de você para fora e seja você o político decente, sabe, porreta, sabe, que você quer. Não tem outro jeito. Você não pode querer que eu seja a pessoa que você quer que eu seja. Não, eu sou eu. Agora, se você quer um cara top, é você, Mitico, é você, Igão. É assim que se faz as coisas. A política no Brasil não dá certo porque as pessoas não têm compromissos ideológicos. As pessoas são eleitas porque são eleitas. Mas eu acho, ó, por exemplo, se eu me candidatar, vou falar, rapaziada, a gente fez uma fama bacana aqui com o Podpah, a galera já me conhece um pouco. Vou falar, galera, ano que vem eu vou quero virar deputado, sei lá. A galera já vai me olhar com outro olhar, sabia, Lula? Vai falar assim, ih, mano, então ele criou o Podpah só pra ganhar voto, esse filho da puta. Já vai me olhar com outro olhar, esse cara entendeu? que pensa assim, é verdade, ele vai pensar assim. E é normal que ele pense assim. Porque a vida inteira na política se tirou proveito da inocência do povo. Sim. Eu morava na vila, quando eu fui morar no Parque Bristo, chegava em época da eleição e morava numa... Se você for na ribanceira que eu morava, você nem sai hoje se chover. Eu morava numa ribanceira que quando eu saía para trabalhar, eu colocava galocha. Você não sabe o que é galocha? Galocha é uma bota de borracha. Eu colocava aquilo para poder atravessar no barro, chegava na padaria, tirava minha galocha, embrulhava no jornal, colocava embaixo do braço, ia trabalhar, na fábrica lavava, quando eu voltava, chegava na padaria, colocava a galocha. Eu morava num lugar desgraçado, cara. Quando chegava na época da eleição, aí aparecia lá, os caras colocavam poste na rua, sabe? Jogando poste, ia jogando guia, ia jogando sarjeta, vai melhorar a rua. Aí o povo votava naquele palhaço lá. Aí quando passavam as eleições, passava um caminhão recolhendo as guias, recolhendo os postes. Então o povo está acostumado a isso, então é normal. Mas você tem que convencer as pessoas por que você quer ser deputado, o que você pretende fazer lá. Faça um programa e apresente para o povo. Eu quero ser deputado porque eu quero fazer isso, isso, isso e isso. Se eu não cumprir, eu desisto. Faça uma coisa séria que você vai ver como é fácil fazer. Sabe, agora você pega um cara de televisão, o cara fica falando bobagem o dia inteiro na televisão, faz bobagem, 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 e fala, eu vou ser candidato. Aqui em São Paulo nós temos alguns que vocês conhecem. Uhum. Eu não vou falar o nome porque eu não quero falar o nome de ninguém. Mas aqui vocês conhecem muitos em São Paulo. Aqui tinha programa de rádio de cara famoso, sabe? Afonado Jazade, Gil Gomes, esse acho que não existe mais. Sabe? Que passava um ano, fazia sucesso, todo mundo era candidato. O que fizeram como deputado? Nada. Então você tem que exigir compromisso. Se você quiser um dia ser candidato, não seja candidato porque você quer ser deputado. Você tem que ser candidato porque você tem alguma coisa que você acha que é sério para fazer e você tem que colocar isso no papel e mostrar para o povo, olha, eu quero fazer tal coisa. Sabe, por exemplo, se não tiver compromisso, aí você elege só fazendeiro, você elege só empresário. Ninguém coloca que é fazendeiro para ser candidato, ninguém coloca lá, vote no Igão, sabe, fazendeiro, ninguém vai votar. Aí você vai colocar voto no Igão, um cara, sabe, contador, advogado, sabe, youtuber. Um youtuber. Mas ninguém vota, não. Mas não sabe o que você pensa ideologicamente. Sim. É preciso a pessoa dizer o que pensa, Sim. de que lado ele está, quem que ele vai defender. Esse dia eu vi uma coisa fantástica. O quê? Uma catadora de papel em Brasília. Aí eu fui fazer uma reunião com os catadores de materiais recicláveis. E aí uma mulher falou assim, ó, presidente Lula, eu fui num debate, e aí
uma mulher perguntou para mim, o que é ser de esquerda ou de direita? Ela falou assim, muito simples. De direita é quem defende o rico. De esquerda é quem defende os pobres. Pronto. Está resolvido o meu problema. E não está errada. E esse é o dado concreto. Sabe? Esse é o dado concreto. A direita ela defende o patrimônio, a direita defende o seu status quo. Sabe? Ninguém está preocupado com a desigualdade. Você acha que é normal, ô Mitico, você acha que é normal? O mundo produz mais alimento do que o povo pode consumir. Muito mais alimento. Sabe? Por que tem 800 milhões de pessoas passando fome? Por que aqui no Brasil tem 19 milhões de pessoas passando fome quando nós acabamos com a fome em 2012? A ONU reconheceu. A ONU reconheceu que não tinha mais fome. Então é o seguinte, é porque as pessoas não têm compromisso. Não é porque falta comida, falta dinheiro para as pessoas comprarem. Falta dinheiro. Se você der um pouquinho de dinheiro, as pessoas vão comprar. Agora, quando nós criamos o Bolsa Família, o que a elite brasileira falava? Ah, o Lula está criando vagabundo, o Lula está criando o exército de desempregado, essas pessoas não querem mais trabalhar, essas pessoas só querem agora fazer filho para poder ganhar mais. Sabe o que acontece? Bastante. É a falta de crença no povo pobre. É a falta de respeito às pessoas pobres, porque todo mundo acha que pobre é imbecil, é ignorante. E está cheio de gente que acha que o cara é pobre porque ele quer. Ah, o cara é pobre, o Igão é pobre porque ele quer, não. O Igão é pobre porque ele não pode ser melhor. Porque se ele pudesse, ele ganhava mais. Se ele pudesse, ele, sabe, fazia muito mais coisa. Porque o ser humano, ele quer ascender na vida social. Ele quer crescer. Ele quer evoluir. Sabe, ninguém quer comprar um carro velho, quer comprar um carro novo. Não é isso? E bom. E bom. E bom. Sabe? A gente não quer ir numa praia poluída, quer numa melhor. Só que as melhores, às vezes, não chega para nós. Então, o que acontece? O cara que for entrar na política, ele tem que pensar isso. Ele tem que pensar um partido que tem um programa. O partido tem que ter um programa, o partido tem que ter, sabe, uma carta de princípio, uma carta de compromisso com a sociedade. Para que eu quero um partido político? Para que eu quero um partido político? Sabe? Então, se você não tem essas coisas, fica muito difícil. Mas eu não acho que o povo está totalmente errado quando ele tem raiva da política, é porque ele não tem informação, ele assiste a Rede Globo, sabe? Ele assiste a Rede Globo, ele vê aqueles repórteres falar mal da política o tempo inteiro. Sabe? Então eles ficam pensando, ele vê esse radialista que só fala de crime, ou seja, parece que está incentivando o crime, sabe? Ser candidato, ele não tem noção. Então nós é que temos que dar noção, nós é que temos que trabalhar a formação política, nós é que temos que fazer com que as pessoas conheçam, sabe, a realidade desse país. Discutir economia, eu acho interessante. Quanto mais politizado você for, mais porreta você será. Pode ficar certo. Eu sei. Quanto mais politizado você for. Você não precisa nem dizer se você tem partido, se você... o que você pensa ideologicamente. É o teu comportamento. É a tua mensagem que vale. Sabe? Então, meu caro, vocês chegaram onde chegaram porque vocês tomaram uma decisão. Para quem que a gente quer falar? Desde o começo. Para quem que a gente quer falar? Qual é o nosso público? Eu não quero falar para o Jardim Europa. Eu não quero falar para o pessoal do Morumbi, não. Eu quero falar para o povo brasileiro. E onde é que está esse povo? Na periferia. Na periferia.